todos, bem-vindos a mais um Clube do Artigo. Meu nome é Heloísa Barros Pessoa, eu sou R2 em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil e essa apresentação é parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica. O título do artigo de hoje é Desfechos e características em bebês a termo com enterocolite necrosante e cardiopatia congênita. Esse artigo foi publicado em 2024 na revista Cardiology in the Young. O artigo inicia dizendo que a enterocolite necrosante é um distúrbio gastrointestinal da infância, com risco de vida, em que uma barreira mucosa comprometida do trato gastrointestinal leva à translocação bacteriana, inflamação sistêmica e perfuração localizada em indivíduos suscetíveis. A enterocolite está classicamente associada ao prematuro. Porém, em bebês a termo, a doença cardiovascular é um importante fator de risco, frequentemente implicado, sendo responsável por 18% da enterocolite em bebês com peso normal ao nascimento, ou seja, acima de 2,5 kg. Disse que a enterocolite necrosante cardiogênica possui um conjunto único de fatores de risco e mecanismos fisiopatológicos que a diferenciam daquela observada na prematuridade. A incidência de enterocolite em crianças com doença cardíaca congênita é de aproximadamente 3%, e cardiopatias específicas estão associadas a uma incidência mais elevada. A síndrome do coração esquerdo hipoplásico, por exemplo, tem forte associação com enterocolite, com taxas que variam de 6,1% a 9% nessa população. A incidência em crianças com cardiopatia canal dependente é relatada como sendo de 5%, com maior proporção aparentemente ocorrendo no período pós-operatório. Várias questões permanecem sem resposta dentro dessa população, incluindo o papel da alimentação pré-operatória nos pacientes com cardiopatias de alto risco, com vários estudos sugerindo que a prática pode ser segura, particularmente com o uso do leite materno. Na literatura publicada até o momento, a maioria das séries retrospectivas não descreve a taxa de anomalias genéticas entre os participantes. Porém, em lactentes com síndrome do coração esquerdo hipoplásico, foi descrita uma taxa mais elevada de anomalias cromossômicas em lactentes que desenvolveram enterocolite. Além disso, na população de muito baixo peso ao nascer, os bebês com trissomia do 21 e defeito do septo apresentaram um risco particularmente alto de enterocolite, com índice chegando a 17,2% desses bebês desenvolvendo a doença numa corte prospectiva, com essa associação não descrita em bebês a termo. O objetivo desse artigo foi revisar a experiência institucional com enterocolite em bebês a termo com peso normal ao nascer e com doença cardíaca congênita, com foco em seus resultados de mortalidade durante e após a admissão inicial. Foram caracterizadas lesões cardíacas mais comumente encontradas no grupo de pacientes e destacado, quando conhecidas, quaisquer anomalias genéticas associadas. Bom, o artigo diz que ele é um estudo retrospectivo, porém, vamos ver com o Dr. Moacir mais para frente que ele se trata de um estudo longitudinal prospectivo histórico, que foi realizado na Children's Health Ireland, no Crumlin Hospital de Dublin, na Irlanda, e os dados foram coletados retrospectivamente de prontuários eletrônicos e prontuários físicos de pacientes. As características basais foram coletadas quanto à idade gestacional ao nascer, sexo do paciente e peso ao nascer. A análise se trata de bebês com cardiopatia congênita ou cardiomiopatia, confirmada por ecocardiografia, e com um diagnóstico de enterocolite suspeita ou confirmada radiologicamente. Essa análise foi feita em pacientes que foram tratados nessa instituição em questão entre janeiro de 2009 e dezembro de 2019. Os pacientes foram identificados por meio de pesquisa do banco de dados de relatórios hospitalares locais, que foram reportados ao Instituto Nacional de Pesquisa de Resultados Cardiovasculares. A enterocolite foi definida de acordo com os critérios de estadiamento de Bell modificados, e os bebês foram excluídos se tivessem nascido com menos de 36 semanas de gestação e peso ao nascer inferior a 2,5 kg. Lembrando que o estudo é para crianças a termo e com peso normal. Também foram excluídos aqueles com anomalias já conhecidas do trato gastrointestinal inferior. Bom, eu trouxe aqui os critérios de Bell, que foi a classificação que ele utilizou dentro dos critérios aí de enterocolite. Então, os critérios de Bell modificados dizem que no estágio 1 há apenas a suspeita da enterocolite, no estágio 2 é uma enterocolite já definida, e no estágio 3, que está no próximo slide que eu vou mostrar, é a enterocolite já grave, avançada. Então, no estágio, a diferença entre os estágios 1A e 1B
se dá pela presença do sangue, que no estágio 1A, nos sinais intestinais, há a presença de sangue oculto nas fezes, e no 1B, já sangue vivo. Porém, cursam com os mesmos sinais sistêmicos e radiológicos, como temperatura instável, apneia, bradicardia, e nos sinais radiológicos, o intestino normal dilatado e ilho leve. Já na enterocolite definida, com paciente já moderadamente enfermo, são pacientes que mantêm esses sinais sistêmicos, porém com ausência de ruídos abdominais, com ou sem dor abdominal no estágio 2A, já com dilatação intestinal e pneumatose. Já na classificação 2B, desculpe, o paciente já apresenta acidose metabólica e trombocitopenia, já tem uma dor abdominal mais definida, podendo ter massa no quadrante inferior direito, e pode cursar ou não com ascite. Já no estágio 3, em que o paciente já se encontra num estado mais grave, os sinais sistêmicos são mais proeminentes, com hipotensão, bradicardias graves, acidoses respiratória e metabólicas combinadas, podendo cursar também com CIVD e neutropenia. De sinais intestinais, o paciente cursa com mais sinais de peritonite e distensão acentuadas, e aqui já de sinal radiológico há uma ascite bem determinada. O que diferencia o 3A do 3B é a presença do pneumoperitônio, pois aí já o paciente já apresenta perfuração. Os bebês foram incluídos dependendo da presença de doença cardíaca estrutural, cardiomiopatia ou arritmia. As doenças cardíacas congênitas estruturais foram categorizadas como uni- ou biventriculares. A dependência de canal arterial no momento do desenvolvimento da enterocolite ou previamente ao aparecimento da enterocolite também foram registrados. Foi registrado também se a lesão foi detectada no pré-natal, a lesão cardíaca. Os registros médicos foram revisados quanto à presença ou ausência de condições genéticas, incluindo anormalidades cromossômicas e mutações genéticas moleculares específicas, se fossem conhecidas. A identificação de variantes genéticas foi baseada nos critérios do American College of Medical Genetics and Genomics, de 2015. Os seguintes dados foram coletados sobre padrões de alimentação infantil, como o dia de vida em que foi iniciada a alimentação enteral, se a criança foi alimentada por via enteral no momento do desenvolvimento da enterocolite, o tipo de alimentação, se foi leite materno ou fórmula, ou combinado, o modo de alimentação por sonda nasogástrica ou via oral, e se os bebês não fossem alimentados por via enteral, a necessidade ou não de nutrição parenteral e fluidos intravenosos. Outros dados coletados foram o dia de vida do desenvolvimento da enterocolite, além de ter ocorrido no pré ou no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Foi registrado também instabilidade hemodinâmica antes do desenvolvimento da enterocolite e que foi considerado presente nas seguintes circunstâncias: em casos de parada cardiorrespiratória com necessidade de reanimação, necessidade inotrópica nova ou crescente, acidose metabólica com pH abaixo de 7,25, crise hipertensiva pulmonar e arritmia com comprometimento hemodinâmico. O desfecho primário foi morte dentro de 30 dias após o desenvolvimento de enterocolite. Nesse caso, também foi registrado se a enterocolite foi listada como a causa primária da morte. Os desfechos secundários incluíram mortalidade em longo prazo, além do período de 30 dias, e necessidade de tratamento cirúrgico da enterocolite. Foi realizada também uma análise de subgrupo comparando bebês com e sem trissomia do 21. Os resultados dentro desses grupos foram analisados para ver se havia diferença da mortalidade, estágio de Bell modificado ou necessidade de intervenção cirúrgica para enterocolite entre os dois grupos. O teste Ted Fisher foi utilizado para comparação das variáveis dicotômicas e a significância foi definida com valor de P menor que 0,05. Durante o período de 10 anos do estudo, 25 pacientes atenderam aos critérios de inclusão. A idade gestacional média ao nascer foi de 38 semanas, com desvio padrão de 1,39. O peso médio ao nascer foi de 3,11 quilos, com desvio padrão de 0,45. Os diagnósticos cardíacos e a sua frequência estão registrados aqui na tabela 2 do artigo. Os lactentes com fisiologia univentricular compuseram o maior grupo de defeitos, representando 32% do total, que é a primeira linha em vinho.
primeira linha da tabela. Os lactentes com fisiologia de defeito de septo foi o único mais comum visto nesse estudo, com um total de 6 pacientes, que são 24%, mostrado nas linhas em verde. No caso aqui, eram 4 pacientes com defeitos do septo balanceado e 2 com defeitos do septo desbalanceado. Pacientes com doença cardíaca crítica dependente de canal arterial representaram 52%, com um N de 13, mostrado nas linhas em azul. No entanto, apenas 5 pacientes desses 13, que perfazem 20%, estavam em infusão de prostaglandina no momento do desenvolvimento da enterocolite, com os outros 8 pacientes restantes desenvolvendo enterocolite no período pós-operatório cardíaco ou além, perfazendo 32%. O diagnóstico pré-natal do defeito cardíaco foi feito em 56% dos pacientes. O teste genético não foi realizado em todos os casos devido à prática da instituição durante o período de revisão. Os exames realizados estão listados na tabela 3, que foram o cariótipo, o microarray e o teste molecular. 10 pacientes, que perfazem 40% do total, tiveram um diagnóstico genético confirmado, cujos detalhes estão listados na tabela 4. Os bebês com trissomia do 21 representaram um maior número, que está na linha em vinho, e foram um total de 5 pacientes que perfazem 20%. As demais anormalidades genéticas incluíam trissomia do X, tetrassomia do X, síndrome Charge e síndrome de Noonan. A idade mediana do desenvolvimento da enterocolite foi de 17 dias, com intervalo interquartil entre 5 e 61 dias. Uma grande proporção de crianças desenvolveu enterocolite na primeira semana de vida, um total de 9, caracterizando 36%. Em 7 pacientes, 28%, a enterocolite se desenvolveu entre a segunda e a quarta semana de vida. E aproximadamente um terço, 9 pacientes, 36%, apresentaram após a quarta semana, até 31 semanas de idade. Naqueles pacientes que tiveram enterocolite para além desse período neonatal, foram esses 9 pacientes, uma proporção significativa ocorreu no período pós-operatório ou pós-cateterismo cardíaco, que foi um total de 4 pacientes, e o restante já estava hemodinamicamente instável antes. Em 40% do total dos casos, desenvolveu-se enterocolite no pós-operatório ou pós-cateterismo cardíaco, perfazendo um total de 10 pacientes. Os pacientes e procedimentos estão listados aqui nas tabelas 5 e 6. A tabela 5 acima é para pacientes em pós-operatório de cirúrgico e na tabela 6, pós-cateterismo. Pacientes univentriculares representaram a maioria desses pacientes, um total de 6. Isso ocorreu com mais frequência após a paliação cirúrgica de primeiro estágio. E em um desses casos, a paliação de primeiro estágio precisou de uma inserção de um stent no canal arterial. Em 80% dos casos, houve instabilidade hemodinâmica pré ou pós-procedimento, que foi destacado aqui nos quadros em vinho, em que boa parte dos pacientes já apresentaram instabilidade hemodinâmica antes mesmo do procedimento cirúrgico, independente do dia de vida em que foi diagnosticado a enterocolite. 19 pacientes receberam alimentação enteral no momento do diagnóstico. O tipo de alimentação para esses pacientes está listado nessa tabela. O número de pacientes que receberam leite materno, incluindo em combinação ou exclusivo, foi baixo, com 4 pacientes apenas, perfazendo 21% do grupo alimentado por via enteral. A maioria dos bebês alimentados por via enteral recebiam alimentação enteral completa. 4 pacientes desenvolveram enterocolite após avançar as mamadas no pós-operatório. 6 bebês não receberam ingestão oral no momento do diagnóstico, dos quais 3 nunca haviam sequer se alimentado antes de desenvolver enterocolite. Todos os bebês que nunca foram alimentados enteralmente desenvolveram enterocolite na primeira semana de vida, sendo que todos estavam em infusão de prostaglandina na época. 3 dos bebês haviam sido alimentados por via enteral anteriormente, todos com atresia pulmonar, e 2 deles no pós-operatório.
Um paciente foi diagnosticado no pós-natal com atresia pulmonar e chegou a receber alimentação enteral ao nascer, mas a alimentação foi suspensa no momento do diagnóstico da cardiopatia. Porém, a enterocolite se desenvolveu no segundo dia de vida e essa criança acabou morrendo por enterocolite listada como causa da morte. Aqui no destaque, nas linhas em roxo, são os pacientes que receberam leite materno, seja exclusivo ou combinado, e na linha em vinho, os pacientes que não tinham recebido nada de alimentação enteral. A morte dentro de 30 dias após o desenvolvimento da enterocolite aconteceu em 5 pacientes, que perfazem 20% do total. Desses, 3 pacientes tiveram enterocolite listada como causa primária de morte. E a mortalidade total, incluindo o segmento a longo prazo, foi de 40%, com N de 10. Os pacientes foram classificados de acordo com o estágio de Bell modificado e estão listados aqui nesta tabela. A morte em 30 dias e no segmento a longo prazo aumentou nos estágios 2 e 3 de Bell. Pacientes com circulação univentricular tiveram mortalidade total de 62,5% e o óbito em até 30 dias após a enterocolite foi de 37,5%. Então, eu trouxe aqui destacado nesse quadrado em roxo a quantidade de pacientes que se encaixaram aqui em mortalidade até 30 dias e a longo prazo em relação aos estágios e esse aumento evidente aí dos estágios 2 e 3 da classificação de Bell. Foi feita, então, a análise de subgrupo comparando bebês com e sem trissomia do 21 para avaliar as diferenças nos resultados entre os dois grupos, usando o teste exato de Fischer. Observe-se que, embora não tenha havido diferenças significativas na mortalidade entre os dois grupos, como mostrado nas 2 primeiras linhas, em relação à mortalidade, o valor de P é igual a 1, os bebês com trissomia do 21 eram mais propensos a necessitar de tratamento cirúrgico para enterocolite. Em termos de características basais, os bebês com trissomia do 21 apresentavam um espectro diferente de diagnóstico cardíaco e nenhum possuía doença cardíaca canal dependente nesse estudo. Então, mostra que na caixinha em roxo, que os bebês com trissomia do 21 precisaram de mais tratamentos cirúrgicos para enterocolite do que pacientes sem trissomia do 21, com um valor de P de 0,02, com significância estatística. Bom, em relação à discussão, confirmando pesquisas anteriores, os bebês univentriculares representaram uma proporção considerável do número total de bebês a termo com peso normal nascer que desenvolveram enterocolite na instituição aqui que foi estudada, inferindo que esse grupo está num risco particular. A cardiopatia canal dependente representou 52% desse total. Porém, muitos desses pacientes desenvolveram enterocolite não durante a infusão da prostaglandina, mas no período pós-operatório e posterior. Uma possível hipótese para isso é de que a hemodinâmica anormal, incluindo roubo diastólico e hipoperfusão episódica, pode predispor esses bebês à enterocolite. A lesão única mais comum na população aqui estudada foi o defeito do septo atrioventricular. Os efeitos fisiológicos do defeito do septo incluem o shunt esquerda e direita, disfunção valvar e cianose. Vale ressaltar que 2 pacientes com defeito do septo apresentavam aqui também hipoplasia do ventrículo esquerdo, conferindo um risco adicional. Embora tenha sido demonstrado que o defeito do septo está fortemente associado à enterocolite em prematuros, isso não foi demonstrado em estudos anteriores com relação aos bebês a termo e com peso normal ao nascer. A seleção de pacientes pode explicar parcialmente por que essa associação não foi demonstrada nos trabalhos anteriores, com alguns estudos, inclusive, excluindo lesões que não são consideradas de alto risco para enterocolite, com foco nas cardiopatias dependentes de canal arterial e nos univentriculares. O artigo traz que a Irlanda, que é onde esse estudo foi realizado, tem taxas de bebês nascidos vivos com trissomia do 21 que são até 3 vezes superiores às taxas europeias, em parte devido às restrições à interrupção da gravidez devido a anomalias fetais. A trissomia do 21 e o defeito do septo estão fortemente associados e, portanto, como a população da Irlanda tem maiores taxas de nascidos vivos com trissomia do 21, também tem maiores taxas de incidência do defeito do septo atrioventricular e pode ser dificultoso de se comparar com estudos de literaturas anteriores em outros locais.
Bebês com diagnóstico genético confirmado representaram 40% do total e bebês com trissomia do 21 representaram 20%. Além dos efeitos cardiovasculares do defeito do septo, bebês com trissomia do 21 apresentaram um risco independente aumentado de hipertensão pulmonar e disfunção miocárdica, tanto no período neonatal quanto após. Embora não seja prática rotineira na instituição em questão de rastrear uma deficiência imunológica nesse grupo, é cada vez mais reconhecida a desregulação imunológica nessa população. Isso coloca essas crianças em um risco aumentado de infecções graves e de sepse, enquanto a liberação desregulada de citocinas pode levar a resultados deletérios. Uma resposta inflamatória luminal excessiva a estímulos bacterianos é uma característica histológica da enterocolite, embora não haja literatura que demonstre isso especificamente nos bebês com trissomia do 21, há um aumento bem descrito da incidência de anomalias gastrointestinais congênitas nessa população. Pacientes com anomalias gastrointestinais importantes foram excluídos dessa série. No entanto, pode haver fatores predisponentes no trato gastrointestinal de pacientes com trissomia do 21, o que os torna mais suscetíveis, portanto, com um risco maior de desenvolver enterocolite, demonstrando que é uma característica multifatorial desta anomalia genética. Nessa série estudada, os pacientes com trissomia do 21 tiveram maior probabilidade de precisar de tratamento cirúrgico da enterocolite, sugerindo que esta é uma corte de pacientes vulneráveis. Porém, não houve diferença na mortalidade, conforme a gente já viu nas tabelas. A mortalidade a curto prazo relatada nessa série é semelhante às séries anteriores, de cerca de 20%. Embora algumas séries tenham relatado taxas mais altas, essas tenderam a excluir a suspeita da enterocolite, que é aquele primeiro estágio de Bell modificado. Foi relatado no estudo mortalidade de acordo com o estágio de Bell, mostrando um aumento da mortalidade com o aumento do estágio. Não foi identificado nenhum estudo anterior avaliando o acompanhamento a longo prazo de bebês com doença cardíaca que desenvolveram enterocolite. O que é notável nessa série são as altas taxas de mortalidade nesse acompanhamento a longo prazo, particularmente para aqueles que desenvolveram enterocolite em estágios 2 e 3, 67% e 56%, respectivamente. Embora essas mortes não possam ser atribuídas exclusivamente à enterocolite, as elevadas taxas sugerem que esse é um grupo de pacientes particularmente vulnerável, sendo o desenvolvimento de enterocolite um mau indicador de prognóstico para a sobrevivência a longo prazo. Uma grande proporção de crianças desenvolveu enterocolite na primeira semana de vida. Porém, 55% dos lactentes apresentaram sintomas além dessa primeira semana. O período pós-operatório parece ser particularmente de alto risco, principalmente nos univentriculares. Portanto, a capacidade de mitigar o risco de desenvolvimento de enterocolite através da retenção de alimentos pode ser limitada. Na verdade, 28% dos pacientes não tomavam nada por via oral no momento do diagnóstico e 17% nunca haviam recebido alimentação enteral. Mais trabalhos são necessários para determinar se os horários de avanço da alimentação, tanto no período neonatal precoce como no pós-operatório, poderiam ajudar a melhorar o risco da enterocolite. Notável também nessa população é a baixa taxa de alimentação com leite materno, e o artigo diz que esforços para aumentar essa taxa de amamentação nessa instituição já estão em andamento. O próprio estudo diz que ele possui várias limitações que devem ser indicadas claramente. Os dados são derivados de um único centro e um único centro de cardiologia pediátrica que presta cuidados cirúrgicos cardíacos pediátricos na Irlanda, pelo que os resultados são representativos pela experiência nacional. No entanto, esses resultados podem não ser generalizáveis para outras populações distintas. Esse estudo foi conduzido retrospectivamente, segundo o artigo, e, portanto, está exposto a preconceitos inerentes à medida que as práticas mudaram ao longo do tempo, lembrando que foi um período de acompanhamento de até 10 anos. Esse estudo é apresentado como uma série e carece de um grupo comparador de pacientes para atuar como um controle. Portanto, a interpretação dos achados em um sentido mais amplo é limitada, e o estudo não foi construído para demonstrar fatores de risco para desenvolvimento de enterocolite. Bom, para concluir, o artigo diz que a alta taxa de trissomia do 21 e defeitos do septo observada nessa série não foi descrita anteriormente para bebês a termo com doença cardíaca e enterocolite. Existe uma sobreposição considerável das duas condições e não ficou claro se é a trissomia que confere mais risco ou se é o defeito do septo, ou se são condições associadas.
O defeito septo confere numerosos efeitos fisiológicos e há uma notável ausência de bebês com trissomia do 21 e defeitos do septo isolados que desenvolvam enterocolite. Os mecanismos propostos para o risco aumentado de trissomia do 21 incluem, então, a desregulação imunológica, a disfunção cardíaca e pressões pulmonares elevadas, além de uma maior morbidade relacionada à enterocolite e mais propensos à necessidade de tratamento cirúrgico para enterocolite. Embora dois pacientes aqui com defeito do septo não apresentassem trissomia do 21, eles também apresentavam alterações dentro do espectro da doença do defeito do septo, como o defeito desbalanceado. No geral, uma elevada proporção de doentes, cerca de 40%, tinha uma condição genética confirmada, incluindo anomalias cromossômicas e mutações genéticas específicas. A alta mortalidade no acompanhamento de longo prazo foi observada nos pacientes com estágios mais avançados, de acordo com a classificação de Bell. Embora a causa da morte tenha sido atribuída à enterocolite, em apenas um pequeno número de casos, sugere que o desenvolvimento da enterocolite nas crianças com doença cardíaca congênita pode ser considerado um indicador prognóstico de resultados adversos futuros nessa corte vulnerável. Essas foram as referências. Obrigada. Bem, bom dia a todos. Meu nome é Moacir Fernandes de Godoy, sou médico, cardiologista, pesquisador na FAMERP e um dos coordenadores científicos da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Hoje, 25 de junho de 2024, faremos alguns comentários metodológicos sobre o trabalho intitulado Eventos e Características em Crianças a Termo com Enterocolite Necrotizante e Doença Cardíaca Congênita. Foi publicado numa revista bastante importante, é um artigo recente, e são esses alguns comentários que eu farei sobre o artigo. Primeiro, foi bem destacado pela Heloísa que os autores denominam que o artigo foi retrospectivo, que o estudo foi retrospectivo. Isso tem sido recidivante aqui no nosso clube do artigo, temos visto com frequência essa má classificação dos artigos. Eu vou tentar reforçar bem as diferenças entre um estudo retrospectivo e um estudo prospectivo, né? Veja bem, já no resumo, quando nós nos atentamos para o resumo, ele diz que os antecedentes, entre os antecedentes do estudo, que a cardiopatia congênita é um fator de risco significativo para o desenvolvimento de enterocolite necrotizante. Só o fato de falar fator de risco, isso quer dizer que está remetendo a uma conduta prospectiva, né? O risco é sempre relacionado com coisas prospectivas. Quando o estudo é retrospectivo, se fala em chance, em odds. Então, o termo risco já é um alerta. No segundo item aqui, grifado em vermelho, eles dizem que o objetivo foi investigar as características basais e os resultados de bebês a termo com peso normal ao nascer e doença cardíaca congênita que desenvolveram enterocolite necrotizante. Então, vejam, o fato de desenvolver quer dizer que vai ser posterior ao início do estudo. Então, reforçando que esse estudo é prospectivo. E ali no método ele volta a dizer que foi realizada uma revisão retrospectiva. Não pode confundir o autor voltar no tempo para procurar informações sobre o estudo com o estudo voltar no tempo, né? Quando eu vou de uma causa para um efeito, se eu tenho uma causa e vou buscar um efeito, o estudo é prospectivo. Se eu venho do efeito e quero saber a causa, o estudo é retrospectivo. No caso aqui, o estudo foi da causa para o efeito, ou seja, ter a cardiopatia congênita e dentro daquelas condições iniciais de inclusão do estudo e ver os que desenvolveram enterocolite
necrotizante e, a partir daí, ver as consequências da enterocolite necrotizante. Então, sempre indo para frente. O que nós devemos dizer, então, aqui, é que um estudo prospectivo, mas histórico, porque ele reviu prontuários de 2001 a 2019 e publicou agora recentemente. Então, ele é um prospectivo histórico e não um retrospectivo. Sempre que eu vou da causa para o efeito, é prospectivo. Então, ter enterocolite necrotizante, o que vai provocar nos pacientes? Né? Vai ocorrer para óbito, vai demorar o tempo de internação, isto ou aquilo. Então, isso é prospectivo. Para esse estudo ser retrospectivo, eu teria que ter um grupo com enterocolite, um grupo sem enterocolite e buscar eventos, fatores associados no passado. Aí eu partiria do efeito em busca de causa no passado. Ainda no resumo, eu destaquei aqui em vermelho, ele fala que a mortalidade em 30 dias após a enterocolite necrotizante foi de 20%. Então, teve que ter segmento, né? Se eu acompanhei 30 dias para ver qual foi a taxa de mortalidade, então foi prospectivo, né? Estou acompanhando o paciente ao longo do tempo. 36% dos pacientes necessitaram de tratamento cirúrgico da enterocolite. Prospectivo novamente. Então, ele teve o diagnóstico da enterocolite, foi acompanhado e na evolução teve que fazer a cirurgia. Vários e vários elementos indicando que realmente ele é prospectivo. Ele chamou de retrospectivo, provavelmente porque foi fazer uma pesquisa no banco de dados, mas isso, reforçando, não é o, o adequado, o específico para se considerar que é retrospectivo. Não é porque eu vou no banco de dados que ele é retrospectivo. Então, ele voltou em 2001 até 2019 e, a partir dali, seguiu a evolução que os pacientes tiveram olhando os prontuários. Fechando em termos de classificação desse artigo, ele é nitidamente quantitativo, né? Tem vários números, cálculos, porcentagens e tal. Então, ele é quantitativo. Ele é de campo, porque não houve intervenção nesse momento. É só uma revisão de prontuário. Então, não tem interferência no paciente diretamente nesse momento. Então, esse estudo é quantitativo, de campo, longitudinal, prospectivo histórico, porque acompanha os pacientes da causa, que é a enterocolite, e vai ver o efeito que isso causou nas crianças. E a finalidade, então, com isso, ele é uma finalidade de avaliação prognóstica. Especificamente na estatística, ele próprio reforça que é uma série de casos, não tem grupo controle, né? Porque para você fazer estatística sempre tem que ter pelo menos dois grupos em segmento. Aqui ele estava acompanhando pacientes que tinham enterocolite. Mas ele, apesar disso, um dos momentos houve um grupo controle, quando ele compara os que têm trissomia do 21 com os que não têm trissomia do 21. Que tipo de variável é essa? Ter trissomia ou não ter trissomia? Uma variável qualitativa nominal. Então, não é número isso, né? Só vou dizer quantos têm trissomia. Então, a variável é a doença, é a anomalia genética. Trissomia do 21 tem, trissomia do 21 não tem. Então, é variável qualitativa nominal. Em variáveis qualitativas nominais, só existem dois testes, ou Fisher ou Chi quadrado. Ele diz aqui embaixo, ó, na base da tabela, que os valores de P derivaram do uso do teste exato de Fisher. Teste exato de Fisher. É um teste para variáveis qualitativas nominais. E por que ele usou o Fisher e não o Chi quadrado? Porque o Chi quadrado tem uma restrição técnica. Não pode ser feito Chi quadrado com quantidades do grupo inferiores a 20. Vejo que quando ele estuda subgrupos, tem 5 contra 4,
1 contra 4, 2 contra 8, ou seja, esses totais aqui não atingem o número 20, então não pode usar Q quadrado. Teria que usar Fisher, como realmente ele usou e foi correto. Só que tem uma falha aqui, se vocês atentarem nos valores do P, o estágio 3 de Bell, ele comparando trissomia com ausência de trissomia, deu um P de 0,002. E comparando o subgrupo embaixo, deu um P de 0,02. Bem, embora os dois significantes, mas um bem menor que o outro. Mas vejam, na linha do estágio 3, eu tenho 5 casos no grupo trissomia contra 4 no grupo não trissomia. E embaixo, também 5 casos no grupo trissomia contra 4 no grupo não trissomia. Impossível você ter um valor de P 0,002 numa comparação e um P de 0,02 no outro. Então, seguramente é um erro de digitação. Eu estimo que seja o erro nesse estágio 3, porque o 5 é muito próximo de 4 em números absolutos, né? Embora seja 100% para 20%, mas embaixo também, então é mais provável que seja 0,02. Então, usou o teste Fisher corretamente, mas o valor do P seguramente está errado na comparação de uma linha com outra. Então, aqui é um resumo esquemático para a gente relembrar quando faz cada tipo de teste, como é uma variável qualitativa, aqui na esquerda da tela, variável qualitativa, dividindo em nominal ou ordinal, é uma variável qualitativa nominal, aqui em azul. Pode ser feito o teste Q quadrado e o teste Fisher. No caso, não pode o Q quadrado, porque nas comparações não atinge o número total de 20 casos. Então, ele fez corretamente o teste exato de Fisher. Então, balanceando o estudo, eu acho que ele tem fortalezas, porque destaca uma associação aparentemente desconhecida, que foi o maior risco de ocorrência da enterocolite em pacientes com síndrome de Down. Então, é um alerta para nós aqui do grupo ficar atentos, porque a frequência de casos aqui no serviço é bastante alta de síndrome de Down. Então, sempre atento a essa possibilidade de enterocolite. Mas como pontos negativos, ou seja, fragilidades, limitações, tem essa parte da dúvida nos valores do P, né? É, a consideração de que o estudo é retrospectivo, quando na verdade ele é prospectivo, são coisas que a gente deve ficar atento quando fizermos os nossos trabalhos, etc. Por quê? Não é trivial essa abordagem, porque os testes estatísticos dependem da, do, da caracterização exata do projeto. Se é estudo prospectivo, eu tenho que calcular risco. Ele poderia ter calculado o risco de ocorrência. Não precisa ser risco relativo, porque não tem grupo controle, mas ele poderia ter o risco absoluto de ocorrência de complicações em quem tem é, síndrome de Down, ou o grupo total, tendo ou não tendo. Então, é importante a gente saber, porque se o computador faz o cálculo do jeito que você pedir. Se você pedir para fazer um teste paramétrico, ele faz, um teste não paramétrico, ele faz. E a resposta pode ser diferente, o valor do P pode ser menor que 0,05 com o teste correto e maior com 0,05 no teste incorreto. Então, são esses os comentários que eu gostaria de fazer. Fico à disposição, agradeço a todos.